do Senhor Jesus Cristo, conforme João escreveu. Capítulo 1, verso 1 a 14. Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E, sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Somente até aí a palavra do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra. A palavra do Senhor será explicada nesse momento, aplicada aos nossos corações nesse momento. E pedimos, Deus, que as tuas verdades ecoem em nossos corações, ecoem nas nossas vidas, ilumine nossas trevas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Das alturas até as profundezas da terra. Esse é o título do sermão desta noite. Das alturas até as profundezas da terra. Quando nós abrimos o Evangelho de João, nós somos imediatamente confrontados com uma das declarações mais audaciosas de qualquer literatura. Em qualquer idioma que procurarmos literatura, creio eu que nenhuma irá nos confrontar como o início do Evangelho de João nos confronta. Falando de Jesus, João não inicia sua narrativa em Belém. Ele não inicia sua narrativa em Nazaré. Ele nos transporta para além das névoas da criação. É para lá que nós vamos, quando nós lemos o princípio do Evangelho de João. Para um momento antes que houvesse tempo, com uma afirmação que define a realidade. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A tradução NVT, ela traz dessa forma. No princípio, aquele que é a palavra já existia. E o que nos traz aqui a esse monte altíssimo, então, da presença de Cristo, antes de tudo, antes que houvesse vida fora de Deus, é o Natal. Porque esse Deus, que existia antes que houvesse tempo e mundo, veio a nós. É o Natal. Para que você não siga, então, o fluxo, então, desembestado da multidão,
que nós encontramos por aí, infelizmente nesses dias, que não para nem sequer um segundo a fim de refletir sobre o que é esse Natal. Então, para que você não siga da mesma forma, e que você de fato consiga saborear a mensagem que os anjos levaram aos pastores na região de Belém. Lembra da mensagem? Eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo, assim diz os anjos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Sim, então para que você não perca de vista esta mensagem, o sabor verdadeiro do Natal. Tem gente que acha que o sabor do Natal é uva passas, panetone, pernil. Não, mas não é. O verdadeiro sabor do Natal é essa mensagem de que Cristo nasceu. Cristo nasceu. Hoje pela manhã, nós chegamos a um entendimento de que a mensagem do Natal, ela é um marco nas nossas histórias. Quem estava aqui pela manhã aprendeu isso. É um marco. É um divisor de águas. Não só da história da humanidade, mas das nossas histórias. Das nossas histórias. Eu quero então desembrulhar com você essa noite o conteúdo que nós percebemos, principalmente quando nós nos adentramos nesse texto, principalmente quando nós lemos o verso de número 14. Eu gostaria de desembrulhar essa mensagem e a mensagem que João nos traz nesse texto. Nós iremos daqui a pouco cantar sobre essas verdades, ouvir sobre essas verdades. Mas eu gostaria de preparar um pouquinho todo o terreno para tudo aquilo que nós ainda iremos ouvir nesse nosso culto ao Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Há 3 declarações aqui, 3. E são particulares e que João faz neste versículo sobre a sua própria experiência com o Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar a sua atenção sobre essas 3 particularidades que ele traz aqui nesse pequeno verso, o verso de número 14. Primeiro, o Jesus a quem João descreve é o Verbo de Deus. É o que ele diz. Isso nós vamos ver no decorrer da mensagem, que vai nos revelar sobre a eternidade de Cristo. A segunda particularidade desse texto é, como diz o apóstolo, este Verbo de Deus se fez carne. E isso nos aponta para a natividade de Cristo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro momento do sermão será que esse verbo que se feito carne, João percebeu que pela primeira vez em sua vida havia contemplado a glória como do unigênito do Pai. Isso revela a nós a majestade de Cristo Jesus. Portanto, esse vai ser o nosso itinerário durante o sermão dessa noite. A eternidade de Cristo. Primeira coisa que nós perceberemos, o Verbo de Deus. A primeira dessas realidades, ela nos conduz diretamente ao relacionamento entre o Senhor Jesus e Deus na eternidade. Não há como avançar a mensagem do Natal sem antes passar por essas palavras de João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que significa isso tudo? O que João está querendo nos dizer através desse texto? Ao descrever então o Senhor Jesus como o Verbo de Deus, João está ecoando aqui o capítulo de abertura da Bíblia. Lembra lá? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E o que João nos diz agora? O Verbo estava com Deus no princípio. E foi por meio dele que todas as coisas que existem passaram a existir. Ele é o Verbo do Senhor. Nesse mesmo princípio, acrescenta João, Jesus estava lá. Jesus estava lá. É óbvio aqui que para qualquer um com conhecimento razoável da Bíblia,
essa frase de João, ela funciona como um transporte imediato para todos nós. Logo, os nossos ouvidos, a nossa mente, ela já faz essa conexão do início do Evangelho de João com o início das Escrituras. Aponta-nos para o momento antes da criação, antes do tempo. Ele estava ali no princípio. João faz essa declaração, então, Jesus estava lá no princípio com Deus, e de fato, como o apóstolo aqui deixa claro, o próprio Cristo era aquele verbo que falou e trouxe o cosmos à existência. Foi por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Ele é o verbo. Por que João chama Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, de o verbo? Eu gosto muito da colocação que John Piper traz para esse texto. John Piper diz que João chama Jesus de o verbo, porque ele passou a ver as palavras de Jesus e a própria pessoa de Jesus como a verdade de Deus, de forma indissolúvel. Não tem como se dividir, não tem como deixar de perceber as duas coisas no Senhor Jesus Cristo. É uma coisa só, vida e voz. John Piper então continua, que João percebeu que o próprio Cristo em sua vinda, sua obra, seu ensino, sua morte e ressurreição, era a mensagem final e decisiva de Deus. Esse era Jesus Cristo. Para colocar de forma mais simples, o que Deus tinha a nos dizer não era apenas ou principalmente o que Jesus falava, mas quem Jesus era e o que Jesus fazia. É isso que Deus tem a nos dizer. As palavras de Cristo explicavam a sua pessoa. Diziam quem ele era. Falavam sobre o seu ser. Falavam sobre o seu eu, vida sem pecado. Falavam sobre a sua obra, o seu sacrifício substitutivo. A verdade de Deus estava sendo revelada em Cristo Jesus. Estava sendo revelada. Jesus disse, eu sou a verdade. Ele veio para dar testemunho da verdade e ele mesmo era a verdade. A verdade do próprio Deus. A palavra decisiva e final do próprio Deus. Suas palavras, sua pessoa formavam a palavra da verdade. Não há como dividir a obra de Cristo da pessoa de Cristo. Não há como dividir os ensinos de Cristo da pessoa de Cristo e das obras de Cristo. Não há como. Cristo em todo o seu ser, sua vida, obra, ensino, Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o logos, Ele é a verdade. Por isso Ele mesmo vai dizer, João vai notar isso lá no capítulo 8, verso 31, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Mais adiante, João também ele vai dizer, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Perceba a ênfase que o próprio João dá nessa verdade, da pessoa, do ensino e da obra de Cristo, como a palavra decisiva e final do próprio Deus aos nossos corações. Então assim, ao iniciar o seu evangelho, João tem então em vista toda a revelação, toda a verdade, todo o testemunho, toda a glória, toda a luz, todas as palavras que saem de Jesus em seu viver, em seu ensinar, em seu morrer, em seu ressuscitar. E ele resume toda essa revelação divina com o nome: Cristo é o Verbo. Ele está revelando tudo isso a nós, toda essa verdade a nós. A palavra primeira. Ele é a palavra final, Ele é a palavra suprema, Ele é a palavra decisiva, Ele é a palavra absolutamente verdadeira e confiável. Esse é o Verbo. Esse é o Verbo. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 1, verso 1 e 2, diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele fala e fala pelo Filho. Ele é a palavra decisiva e final de Deus aos nossos corações. Por isso ele é o Verbo. Mas é interessante também que há um outro entendimento sobre verbo quando nós olhamos para a língua grega. Verbo no grego é logos. Nós provavelmente já ouvimos falar sobre isso. E esse termo logos, ele estabelece pontos de contato com a cultura da época. Com a cultura da época de João. Ele remonta ali a um pensamento do século V antes de Cristo. Anos antes de tudo isso aqui acontecer. O conceito, então, já era conhecido de um mundo, de um universo ordenado e personificado como o filho mais velho de Deus. Esse era um pensamento, por exemplo, muito comum nos escritos de Heráclito e nos escritos de Filo. São dois filósofos do tempo antigo. Muito comum nos escritos deles. Mas é interessante que João faz uma correção aqui de rota nos escritos desses dois. Enquanto para o pensamento grego, o logos era uma razão abstrata, distinta do mundo material e histórico, para o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, o logos nunca foi e jamais poderia permanecer uma força distante. Nunca foi. Por isso ele diz, no princípio, o logos estava com Deus, o logos era Deus, e o logos se fez carne. Não tem como vocês gregos entendem, esse logos como um filho mais velho, um poder supremo, distante, não. Esse logos se fez carne. Ele se fez carne. Para João, o verbo, o logos de Deus, ele se revela precisamente, então, no seu tornar-se carne. A palavra de Jesus e a própria pessoa de Jesus compõem verdade de Deus de forma indissolúvel aos nossos corações. É isso que nós aprendemos. O verbo estava com Deus. Jesus Cristo compartilha da eternidade de Deus. Diz o texto, no princípio era o verbo e ele estava no princípio com Deus. Estava lá. O verbo estava com Deus também nos ensina que Jesus Cristo estava eternamente com Deus. O verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, é o que diz João. O verbo estava com Deus também nos ensina que Jesus Cristo é um só com Deus. E o verbo era Deus, é o que diz João. É interessante, tem um teólogo especialista no Antigo Testamento, que ele vai dizer que essas palavras de João, quando ele diz que o verbo estava com Deus, a ideia ali do escrito é que ele estava face a face com o próprio Deus. O Filho estava diante do Pai, na eternidade. É o que nós aprendemos. É a primeira coisa que o nosso texto nos mostra. É sobre a eternidade do nosso Senhor Jesus. Ele é o Deus eterno. Ele é o Verbo que tudo criou. E esse verbo se fez carne. É a primeira coisa. A segunda coisa, nós percebemos no nosso texto, a natividade de Cristo, o verbo de Deus, se encarnou. Cristo é a própria divindade. É o que nós aprendemos, já no nosso primeiro ponto. Ele é Deus. E em relação ao tempo, nós passamos a conhecer Jesus através do seu nascimento. João declara isso sem rodeios, lá no verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não enrola, ele é direto. É crucial notar que João não diz aqui, queridos, ele não afirma que o verbo foi transformado em um homem. Não, não foi, como alguns entendem. Não foi transformado. Ele se fez. É um ato voluntário do Senhor Jesus. É um ato decidido do Senhor Jesus. Ele se tornou. Ele se tornou carne. É crucial notar isso. É crucial.
João quer enfatizar o quão longe Cristo viajou sem perder a sua natureza divina. Esse verbo que estava com Deus e esse verbo que é Deus se fez carne. Que viagem! Como o título do nosso sermão nos ensina, das alturas até as profundezas da terra. Foi a viagem que o Logos, o verbo do Senhor Jesus Cristo, fez. Ele veio a nós. Ele veio a nós. Cristo permaneceu, então, sendo tudo o que sempre foi. Tudo o que sempre foi. Mas agora Ele é tudo isso em nossa carne humana. Tudo isso. O verbo se fez carne. Na Bíblia, carne é interessante, porque carne denota fraqueza e fragilidade. Não é verdade? É isso que nós percebemos nas Escrituras, quando nós lemos a palavra carne. Isaías 40, verso 6, nós percebemos isso. Salmo 78, verso 39, nós percebemos isso também. Quando nós observamos sobre a palavra carne, nós iremos nos deparar com uma ideia de fragilidade, com a ideia de fraqueza. Ela comunica o senso da pequenez humana, o impacto que o mundo exerce sobre os nossos sentidos, fazendo-nos sentir limitados dentro desse mundo gigantesco, dentro desse cosmos gigantesco. O que desconcerta João não é a teologia abstrata, é a memória visual dessa fragilidade. Ele que anunciou o verbo eterno, viu esse mesmo verbo coberto de poeira na estrada de Samaria. Ele viu esse mesmo verso vencido pelo cansaço físico, pedindo água a qualquer viajante que passava. Está lá no capítulo 4 do Evangelho de João, versos 6 e 7. João viu isso tudo. Mas foi em Betânia que esse choque então se torna visceral. Talvez naquele momento em Betânia, um dos pontos altos onde nós percebemos todo o impacto da humanidade no Senhor Jesus Cristo. Nós observamos lá em Betânia, está lá em João, capítulo de número 11. João testemunhou algo além do luto. Ele viu as lágrimas de compaixão no rosto de Jesus, naquele momento. Mas ele percebeu também a respiração alterar-se, o corpo retesar e o espírito agitar-se em fúria. É isso que está lá no texto. Diz João que Cristo, vendo Maria chorar, bem como os amigos que a acompanhavam, o texto disse, ele agitou-se no espírito e comoveu-se. É interessante isso. O termo agitou-se ali, a ideia de que ele bufou de ira. A ideia é essa, no original do texto. Quando diz aqui que ele comoveu-se, a ideia aqui é que ele se perturbou, ele se angustiou diante daquela situação. A postura de Jesus não é uma postura de quem aceita o fim. Lázaro morreu, pronto, acabou. Não, não é isso. Não é a postura de Jesus. A postura de Jesus é de um guerreiro que bufa antes do ataque. Jesus encara a morte de Lázaro com ódio santo, indignado por causa da intrusão daquele inimigo na vida de seus amigos e que seria vencido na cruz. Onde está, ó morte, a sua vitória? Naquele momento o Senhor Jesus a encara. João viu tudo isso. João estava lá e registrou tudo isso. João foi aprendendo que Cristo se fez carne justamente para enfrentar a cruz, para enfrentar a morte, para vencer a morte. Foi para isso que ele fez carne. Ele assume a nossa natureza, porque somente assim ele poderia carregar o nosso fardo. Somente assim. João viu com seus próprios olhos que a pressão sobre a humanidade foi tamanha, que numa noite fria em Jerusalém, o suor do seu mestre eram gotas de sangue. João viu tudo isso.
No entanto, João nos introduz aqui um paradoxo maravilhoso, ao dizer que o Verbo habitou entre nós. Ele habitou entre nós. O Deus perfeito habitou entre nós, na pessoa de Cristo Jesus. Esse habitar entre nós é interessante. João usa uma linguagem que remete ao tabernáculo. A ideia é que é essa. É no sentido de que o Verbo se habitou entre nós, é no sentido de que o Verbo armou tendas no nosso meio. Armou tendas no nosso meio. A ideia aqui está lá expressa em Êxodo capítulo 40, verso 34 e 35. Cristo armou sua tenda nessa carne frágil. E nela nós contemplamos a sua glória. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É isso que João nos ensina sobre Cristo. No Antigo Testamento, Moisés, quando Moisés saía da tenda do encontro após falar com Deus, o povo temia contemplar a glória que brilhava no rosto de Moisés. Da mesma forma, eles também temiam a voz de Deus lá no Monte Sinai. Eles temiam ver, eles temiam ouvir. Mas o que João diz aqui sobre Cristo é o inverso. Moisés apenas refletia uma luz externa. Ele apenas repassava o que Deus dizia. Só que Cristo não é apenas a própria voz de Deus, como nós aprendemos, mas Ele é também a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Não é um reflexo. Não é um reflexo no rosto de um profeta. Não, não é. É a própria glória presente conosco, habitando sobre a tenda da carne. É isso que João está nos dizendo aqui. Por isso nós contemplamos a sua glória, como do unigênito do Pai. Cristo é o Verbo de Deus que se fez carne. E por fim, queridos, nós também percebemos sobre a majestade de Cristo aqui. Vimos a sua glória. Essa é a terceira realidade do nosso texto. Deus na eternidade, o seu relacionamento com o tempo na natividade, e agora nós vemos o seu relacionamento com a experiência humana na sua majestade. João então afirma que contemplou a sua glória e majestade, ele se fez carne, nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Isso é algo maravilhoso de ouvir sobre uma pessoa. Costumamos dizer que uma paisagem é gloriosa. Você visita as cataratas do Iguaçu e você diz: que paisagem gloriosa, linda, maravilhosa. Talvez você vá a um evento e você diz: poxa, que evento bom, glorioso. Mas talvez é um título que nós não usamos muito para seres humanos, não é verdade? Você olha para alguém, você olha para uma pessoa e diz: essa pessoa é gloriosa. Não é o que nós utilizamos muito. Não é um título que nós ouvimos. Mas João diz que o carpinteiro de Nazaré é sim glorioso. A glória reside precisamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A glória do céu, a majestade, os serafins, os anjos e arcanjos, a luz inacessível de Deus, toda a glória do céu descendo para a fraqueza de um ventre, para a poeira de uma manjedoura, para a necessidade desesperada do nosso mundo quebrado. O Verbo se fez carne e vimos a sua glória. A glória está em que Cristo desceu do monte altíssimo para as regiões inferiores da terra. Ele se fez carne e habitou entre nós, e esse é o sentido do Natal. Esse é o sentido. Esse é o sabor do Natal, que você não pode se esquecer dele. Não pode. Pense comigo. João não sabia tudo o que sabemos hoje sobre o universo. Não sabia. Um pouco de conhecimento nerd para vocês.
Astrônomos descobrem a cada dia milhares de galáxias, estrelas, cuja magnitude nos escapa. Por exemplo, tem um telescópio novo que está sendo criado, e ele ficará no deserto do Atacama, no Chile, bem perto de nós, a mais de 3.000 metros de altura. O custo estimado para a construção desse telescópio é de cerca de 7,8 bilhões de reais. É o custo estimado para que esse telescópio seja construído. Eles dizem que a potência permitirá observar exoplanetas. São planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Fora. Alguns deles potencialmente até semelhantes à Terra, segundo eles. Vão poder se estudar galáxias, por exemplo, primitivas. Isto é, galáxias formadas nos primeiros estágios do universo. Próximas ali ao início da história cósmica. O que eles entendem? Que esse telescópio, o ELT, vai poder observar. Isso é de cair o queixo, não é verdade? Eu, por exemplo, quando leio matérias como essa, eu fico embasbacado com tudo isso. Mas vocês se lembram como a criação das estrelas ela é descrita? Você se lembra? É interessante, não é? Porque a gente fica impressionado. E impressiona mesmo, é algo maravilhoso de se observar. Mas veja como Moisés, na brevidade do texto hebraico, relata, descreve a criação do sol, da lua, e ele acrescenta: e fez também as estrelas. Gênesis 1:16. Queridos, olha, cientistas dizem que a estrela Earendel, que está a cerca de 28 bilhões de anos-luz da Terra, uma das estrelas mais distantes da Terra que já foram observadas, conhecidas, 28 bilhões de anos-luz. Eu não sei nem te falar o quanto que significa isso, o que é isso. É número demais para minha mente limitada. Mas vamos, para a gente tentar dimensionar essa distância, imagine que cada ano-luz fosse reduzido a 1 centímetro. Pequenininho. Imagine isso. Cada ano-luz, 1 centímetro. Ainda assim, o percurso até Earendel corresponderia a 280 milhões de quilômetros. Talvez ficou mais fácil para você entender agora. Se a gente reduzisse para 1 centímetro. 280 milhões de quilômetros. Sabe o que equivale isso? O dobro da distância da Terra até o Sol. O dobro da distância. Seria como se você viajasse ida e volta de Rolândia a Curitiba 340 mil vezes. Eu reduzi a 1 centímetro, tá? A 1 centímetro. Este é quem Cristo é. Aquele para quem pendurar estrelas no espaço é um ato comum. E fez também as estrelas, é o que diz Moisés. Ele possui todo o poder. Ele possui todo o conhecimento. E você ainda acha que consegue esconder alguma coisa desse Jesus? Você ainda acha que você consegue fazer coisas que ele não vê e não sabe? Esse que pendurar estrelas é como talvez você colocar bolinhas de Natal na árvore da sua casa. Esse é Jesus. Esse é o Verbo de Deus. No entanto, esse grande ser, diz João, veio em carne e sangue. Temos um pequeno vislumbre desse tipo de glória na nossa experiência humana. Imagine você, talvez um homem, uma mulher, com uma extrema beleza, uma beleza incomum, para o nosso senso de belo. Imagine isso. Uma pessoa que não precisa usar filtros do Instagram para ficar bonita. Difícil hoje, né? Mas imagine isso, uma pessoa que não precisa. Então você vê essa pessoa em lugares pobres, sujos, degradados, cuidando de pessoas doentes,
abandonadas. Nós a consideramos menos gloriosa por estar ali no meio da sujeira? Não. Pelo contrário, nós vamos dizer, veja só, que pessoa maravilhosa. Não é só bonita por fora, mas é por dentro também. Veja lá, cuidando de pessoas. Sua beleza não depende do ambiente. É uma beleza que vem de dentro, que de fato embeleza, enobrece. Esse é Jesus. Foi isso que João viu aqui. Em toda a sua necessidade, fraqueza, pecado, João se sentiu elevado pela graça. Embora ele fosse espiritualmente falido, o Senhor Jesus o abraçou e disse: João, eu o recebo. Queridos, há algo maravilhoso que nós podemos aprender aqui, e eu gostaria de encerrar com essa verdade. Se o sentido do Natal é que o Deus que habita no Monte Altíssimo desceu às regiões inferiores da terra, se o sentido é que o Verbo eterno se fez carne para amar sua tenda na nossa fragilidade e revelar a sua glória na salvação de pecadores, o grande convite do Natal é para que nós venhamos deixar a nossa orfandade. João conclui esse prólogo dizendo: o que aconteceu conosco foi isso, nós vimos a sua glória. E veja o verso 12. Veja o que diz o verso 12. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João está lidando aqui com o nosso problema mais fundamental. Independente de quem sejam os seus pais terrenos, por natureza você é espiritualmente órfão. Você é, por natureza. Essa é a sua realidade. Você tem vagado pelo universo ou apenas pelas ruas da cidade, procurando um lugar que possa chamar de lar. E Jesus nos disse, João nos disse, que este lugar é Cristo. É Cristo. Talvez você nunca, em toda a sua vida, tenha chamado Deus de Pai com sinceridade. Talvez você fez no automático, no habitual. Talvez nunca como algo profundo do seu coração. Talvez em momento algum na sua trajetória, você gritou a Deus o chamando de Pai, de meu Pai, com vontade, com intensidade, com verdade. O Natal não é algo que celebramos, não é. O Natal é algo que acontece conosco. É por isso que o Natal de muitos morre no dia 25. Apagam-se as luzes, desliga-se os pisca-piscas, acaba-se a comida, os presentes já foram desembrulhados, as músicas já cessaram, e para muitos ali acaba o Natal. E eles vão aguardar só o próximo ano para viverem Natal de novo. Porque eles celebram a festa. Eles não celebram a pessoa do Senhor Jesus. Por isso eu quero que nós venhamos entender. E talvez perguntar para você essa noite. Será que você de fato conhece a Cristo? Será que pela fé você o reconhece como o Senhor mesmo? Reflita sobre isso. Você alguma vez já orou a Deus o chamando de Pai? Porque é isso que o Natal faz conosco. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus.
Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que essa mensagem grite e ecoe no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Deus santo e amado, nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos o teu nome. Glorificamos a ti, Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o verbo eterno do Senhor. Tu és aquele que rompeu, ó Deus, com toda a realidade. É o verbo que se fez carne, habitou entre nós cheio de glória e verdade. É o verbo que nos faz filhos do Deus Altíssimo. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui, Deus, e talvez não tenham reconhecido como Pai. Não percebem a paternidade verdadeira no Senhor. Ó Deus, conceda-nos. Conceda-nos. Que essa palavra, Deus, ó Pai, possa mesmo transformar-nos. Natal não é festa. Natal não é um momento. Natal é o que acontece conosco, por intermédio de Cristo Jesus. Oramos a Ti no nome do Teu Filho, Pai. Amém. Amém.